Bom dia. Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Sim. E aí, galerinha, como é que tá essa quarentena aí? Tá um fraco. Sim. Tem nada pra fazer. Ah, tem muita coisa para fazer, né? Pessoal, eu vou chamar alguns nomes aqui para eu me familiarizar e me adaptar para conhecer cada um de vocês, né? Que a gente só teve um encontro, que foi no dia 23. Tinha Foi que botar uniforme? o Alexander, tá aí? Gente, tinha que botar uniforme? Sim. Ah, calma aí então. Alexander tá por aí? Não. A Ana Carolina? Tô aqui. Cadê a Ana? Aqui. Tudo bom, Ana? Sim. Legal. Ana Clara tá aí? Acho que não. Ana Paula tá aí? Ana Clara tá, tio. Cadê a Ana Clara? Ela tá com a câmera e o microfone desligado, mas ela tá aqui. Tem como olhar nos participantes. Ah, entendi. Ana Paula tá por aí? Ana Paula. O Arthur. Arthur se encontra? Eu, Cadê o Arthur? Dá um tchau aí. Dá um tchauzinho aí, Arthur. Pra nós. colete aqui. O Breno tá por aí? O Breno se encontra? O Davi? Davi se encontra? Tá por aí? Tem três Davi. Davi Bobbio? Davi Leite? Davi Scandian? Davi Scandian? Diego? Diego tá por aí? Diego. A Ellen. A Ellen está? Gabriela. Gabriela se encontra? E aí, Gabriela? Iago. Aqui, tio. O Iago. Tá Tô por aí? aqui, tô aqui. Ian. O Ian se encontra aí? Isabela. Tô aqui. Cadê a Isabela? Dá um tchauzinho aí. Isadora. Isadora Durão. Eu. Isadora Prado. Júlia. Júlia tá por aí? Júlia Dávila. Júlia Brezeschi. Tô aqui. Ah, legal. A Lara. Cadê a Lara? Lara, Leandro. Lian. Linda. Luísa Antônio, Maria Luísa. Maria Luísa. Opa. Matheus, Lorenzo, Murilo.
Rodrigo tá ali, né? Nanda, Rafaela. Tô aqui. Legal. Rafaela, Raul. Raul e Thiago. Thiago Cavazana Gava. Pessoal, tudo certinho com vocês? Tudo. É o seguinte, nós estamos aí, né, trabalhando de forma online. Tivemos aí uma aula presencial que foi no dia 23 de março, foi numa segunda-feira. E foi o único dia que nós tivemos de aula presencial. Pessoal, faça o seguinte, desliga o microfone de vocês um pouquinho e aí depois eu peço para vocês ligarem novamente, para vocês me escutarem. Aí, beleza. Então vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela. É um slide. Tá aparecendo para vocês aí? Se tá aparecendo, dá um joinha aí na câmera. Se apareceu alguma tela. Ah, beleza. Então, hoje é dia 6 de abril, né? Nós tivemos aí algumas aulas que foram online. Então, dia 23 de março foi a nossa única aula presencial que nós tivemos. E eu lembro que nessa aula nós batemos um papo ali, tivemos uma aula apenas, começamos a corrigir algumas atividades da finalização do capítulo 2, que falava sobre grandezas, né? E o capítulo, basicamente, ele já estava sendo finalizado, que a professora ela já tinha até finalizado, né, o capítulo e estava apenas corrigindo ali as últimas atividades. A partir do dia 23 em diante, nós começamos com conteúdo online. Então, lá no Alunos Book começou a ser publicado, né, conteúdos diariamente, conforme o nosso horário de aula. Então, na segunda-feira nós temos uma aula de matemática, na terça-feira nós temos 2 aulas de matemática, na quarta tem mais umas aulas de matemática e na quinta também tem mais uma aula de matemática. Então, lá no Alunos Book, vocês podem verificar que do dia 23 em diante, nós temos, né, todas as nossas aulas conforme o nosso horário, tem ali alguma coisinha que foi anotada, alguma atividade que vocês precisaram desenvolver, algum vídeo que vocês precisaram assistir, conforme o conteúdo que nós fomos, né, desenvolvendo desse período do dia 23 em diante. Então, nós temos aí basicamente 2 semanas, né, dia 23 ao dia 27 foi a primeira semana, do dia 30 de março até o dia 3 de abril foi a segunda semana, e hoje nós estamos entrando aí no dia 6 de abril com a nossa terceira semana de aula. E agora, a partir dessa semana, nós vamos ter, além do acompanhamento do Alunos Book, nós vamos ter também esses encontros semanais, né? Que é o encontro marcado com vocês, que é um momento que a gente vai fazer para tirar dúvida, ver quais são as dificuldades que vocês estão tendo no desenvolvimento de algumas atividades que vocês estão acompanhando no capítulo do livro, né? E, basicamente, do dia 23 de março para cá, nós começamos a trabalhar o capítulo 3 do livro SAS de vocês, né? No capítulo 3, nós falamos sobre transformações geométricas, paralelismo e perpendicularidade, né? Que é o conteúdo do capítulo 3. Se vocês observarem no Alunos Book lá, né, acredito que esse capítulo deva ter umas 30 páginas, mais ou menos, no livro de SAS de vocês, que vocês estavam desenvolvendo. E aí, na primeira semana, que pegou o dia 23 de março em diante, nós trabalhamos ali a primeira parte do capítulo 3, que foi envolvendo circunferência, círculo, a bissetriz, né? Então, nós tivemos um vídeo que eu gravei lá no YouTube, no canal da escola, Cristo Reeducacional, e lá vocês tiveram esse vídeo gravado com esse conteúdo da primeira parte do capítulo 3. Na semana passada, nós continuamos com o capítulo 3, trabalhando a segunda parte.
onde ali começamos a trabalhar a mediatriz, né? Trabalhamos também retas perpendiculares, retas alternas, internas, simetria, né? Simetria de rotação, simetria de translação, de reflexão. Então, basicamente, nós trabalhamos aí de forma online nessas 2 semanas que se passaram, do dia 23 de março até sexta-feira passada, todo o conteúdo abordando esse capítulo 3, que tecnicamente, né, no Alunos Book, o acompanhamento que nós estamos fazendo aí, esse capítulo 3, ele se encerraria hoje, né, com base nos nossos acompanhamentos aí, que nós estamos seguindo. E aí, pessoal, como a partir de hoje, nós estamos trabalhando agora esses encontros marcados, né? Hoje nós vamos ter um, quarta-feira nós vamos ter outro e sexta-feira vamos ter mais um encontro. Como vocês estavam nessas 2 semanas, né? Só por conta de vocês, desenvolvendo as atividades, lendo os capítulos, fazendo as anotações, né? Sem esse momento de interação, de tirar dúvidas e esclarecimentos, o que acontece? Nessa semana, nos encontros que nós vamos ter, eu vou precisar contar com a ajuda de vocês. E aí, o que vocês vão ter que fazer para mim? Hoje, nós vamos estar organizando algumas coisas, né? Para a gente conseguir alavancar daqui para frente. Então, o que vocês vão precisar fazer hoje? Hoje, vocês vão fazer a revisão de todo o capítulo 3. Vocês vão olhar ali página por página, as dúvidas que vocês têm, dos conteúdos que vocês têm mais dificuldade, se é simetria, se é circunferência, se é mediatriz, se é bissetriz. Então, vocês vão fazer um panorama geral de todo esse capítulo 3 aí, né, com base em todas as dúvidas que vocês têm, alguma dificuldade, alguma atividade. E aí vocês vão estar anotando, tá? Vocês vão anotar essas dúvidas, pode ser no caderno mesmo. E hoje vai ser essa tarefa para vocês aí, fazer toda essa revisão. Aí na quarta-feira, o que vai acontecer? Na quarta-feira a gente vai ter um outro encontro aqui, e aí eu vou perguntar um por um, e vou falar assim, fulano, exemplo, Gabriela, você está com alguma dúvida no capítulo 3, em qual atividade? Está com a dúvida em qual conteúdo? Dificuldade? Aí você vai falar para mim, eu vou anotar. Vou perguntar a Gabriela, vou perguntar a Ana Clara, vou perguntar a Renata, vou perguntar a todo mundo. Davi, a Isabela, o Murilo. Todo mundo eu vou perguntar aí se tem alguma dúvida, né? Em todo esse conteúdo que a gente estava aí trabalhando durante essas 2 semanas. E aí na quarta-feira eu vou fazer essas anotações, esses conteúdos das dúvidas que vocês tiverem. E aí na sexta-feira eu vou pegar todas essas dúvidas que vocês mostraram para mim e eu vou fazer uma aulinha que vai dar esse esclarecimento do capítulo 3 para vocês. Então, na sexta-feira, a gente vai corrigir alguma atividade se tiver dúvida, a gente vai esclarecer algum conteúdo do livro, se também ficou alguma dúvida. Então, nós vamos fazer esse esclarecimento, né, durante essa semana. É importante que vocês também acompanhem sempre o Alunos Book lá, porque no Alunos Book a gente segue o nosso horário da escola. Então, na segunda-feira vocês têm uma aula, na terça-feira vocês têm 2 aulas, na quarta tem uma aula, na quinta tem uma aula. Então, se você notar lá no Alunos Book, hoje mesmo já tem a publicação do que seria desenvolvido na aula de hoje. Amanhã nós temos 2 aulas. Se você olhar no Alunos Book, amanhã vai ter lá conteúdo publicado que vocês precisam desenvolver das 2 aulas de amanhã, em conteúdo de matemática, né? Quarta-feira nós temos uma aula. Também vai ter lá o conteúdo publicado referente a uma aula de quarta-feira. Então, aqui, basicamente, vai ser um momento de interação, um momento para tirar dúvida de algum conteúdo específico, né? Do livro, dos capítulos que nós estamos trabalhando. E aí a gente vai estar resolvendo junto, né? Para esclarecer todas essas dúvidas. Então, a interação hoje aqui, conhecendo os alunos, capítulo 3, finalização. Pelo nosso cronograma, o capítulo 3 ele encerra hoje, né? Hoje aí é o último dia do capítulo 3, por isso que eu estou falando para vocês fazer toda essa pincelada, tirar todas essas dúvidas, anotar atividades, está com dúvida. E aí, quarta-feira a gente vai ver essas dúvidas, sexta-feira a gente vai corrigir, fazer uma aula para tirar todas essas dúvidas. Aí, o que acontece, galera?
lá no canal da escola, né, Cristo Rei Educacional, sempre vai ter ali algum vídeo relacionado na playlist de vocês. Então, aqui vocês podem até ver. Deixa eu ver aqui o canal de vocês. Deixa eu acessar aqui YouTube. É o canal. Vamos pegar aqui o Cristo Rei Educacional, né? Cristo Rei Educacional. Aí, você vai vir nas playlists. Opa, peraí. É esse aqui mesmo. Cristo Rei Educacional. Playlists. Nas playlists vai ter vídeos relacionados à sua série, no caso, o 8º ano. Então, você pode clicar aqui no 8º ano, que você vai perceber que existem alguns vídeos que eu publiquei, né, para vocês assistirem referenciando o capítulo 3. Então, aqui, ó, tem um vídeo do capítulo 3, que foi a primeira parte, envolvendo o conteúdo de bissetriz, né, o conteúdo de circunferência. Tem outros vídeos aqui, ó, que envolvem a segunda parte do capítulo 3, ó. Segundo vídeo, capítulo 3, página 75 a 79, de matemática. E mais um outro vídeo de 32 minutos e 36 segundos, referenciando aí a página 79 a 89, ou seja, esse primeiro vídeo aqui, ele faz toda a verificação da primeira parte, as primeiras 15 páginas do capítulo 3, e esses dois últimos vídeos aqui, eles fazem as referências das últimas 15 páginas do capítulo 3, né? Então, eu explico os conteúdos, né? Começa ali a resolver algumas atividades com vocês e pede para vocês continuarem, né, o desenvolvimento dessas atividades, envolvendo todo o capítulo 3. Então, basicamente, esses 3 vídeos aqui são conteúdos que nós desenvolvemos nessas 2 últimas semanas, que pegou do dia 23, 24, 25, 26 de março, dia 30, 31 de março, dia 1 e dia 2 de abril. E vai terminar hoje, que é dia 6 de abril. Então, o capítulo 3, ele, tecnicamente, estaria aí sendo finalizado hoje. Por isso que eu preciso dessa interação de vocês, para vocês ver o capítulo 3, revisar todo o conteúdo, fazer anotação, tirar dúvida, atividade que não conseguiu resolver, anota ela, e na quarta-feira eu vou estar anotando, junto com vocês, tudo isso aí, para a gente montar, né, na sexta-feira, uma aula para esclarecer todas essas dúvidas que vocês tiverem. Então, vamos lá. É isso aí, basicamente. Tem alguma dúvida, pessoal? Vocês podem ligar o microfone agora, e aí a gente vai ver se vocês têm alguma dúvida. Podem ligar o microfone de vocês agora. Conseguiram entender aí o passo a passo que a gente vai estar elaborando? E aí, alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Gabriela, conseguiu entender certinho? O que é para fazer? Maria Luísa, tudo certo? Arthur? Ana Clara? Mariana? Vamos lá, deixa eu ver aqui o chat, tem alguma informação aqui, alguma dúvida? Em relação ao capítulo 3, gente, teve algum assunto assim mais complicado de estar desenvolvendo, alguma coisa que vocês não conseguiram entrar na cabeça de jeito nenhum, só lendo, mesmo vendo o vídeo ali, né, não conseguiu de jeito nenhum. Então é esse assunto aí que você vai ter que anotar. Você vai ter que falar para mim na quarta-feira, né,
esse problema aí que você não conseguiu resolver, essa atividade que você não conseguiu chegar num resultado final. Então, é esse problema aí que você vai ter que falar para mim, que a gente vai estar resolvendo junto, né? A gente vai estar esclarecendo junto. Tá bom? Basicamente, o capítulo 3 aí, ele é um capítulo um pouco maior. Vocês podem perceber que ele tem aí umas 30 páginas, mais ou menos, né? De estudos. Tem uma média de uns 5, 6 conteúdos para serem estudados. Bissetriz, mediatriz, retas. Então, assim, como é um capítulo um pouco mais extenso, mais longo, acredito que esse momento que a gente vai fazer durante essa semana para esclarecer essas dúvidas, né, vai ser importante para a gente fixar o entendimento de todo o conteúdo. Belezinha? Renata, Matheus, Isabela, Nanda, Tiago, Rafaela, Lara, Davi Scadian, eu vi que você mandou uma mensagem para mim. Você conseguiu resolver as atividades? Segui, professor. Ah, bacana. Legal. Lian, tranquilo, Lian? Capítulo 3, tudo certinho? Sempre. Aí, ó. Bacana. Murilo? Oi. Tudo certo também? Capítulo 3? Tudo. Ficou com alguma dúvida? Em Não. alguma parte? Conseguiu resolver todas as atividades? Sim. Ah, legal. Isabela? Sim. Conseguiu tudo também? Atividades? Tudo não, né, professor? Tem, né? Ah, então é isso. Anoto depois. Isso que você não conseguiu aí, que você vai ter que anotar para mim, tá? Aham. A gente vai estar resolvendo aí nessa semana, entre quarta-feira e sexta-feira. O Alan vai ter aula sexta? Quarta-feira vai ter um encontro e sexta-feira vai ter um outro encontro. Eu achei que na sexta não ia ter. Eu vou até verificar certinho com a coordenação, né? Mas no cronograma que a gente tem aqui, na sexta-feira está marcado um encontro também, Ok. tá bom? Júlia? Quase tudo também, tio. Quase tudo? Uhum. Legal. Deixa eu ver aqui mais. Nanda, Arthur. Arthur. E aí, Arthur? Tudo certinho? Tá conseguindo me ouvir, Arthur? Uhum. Consegui baixar. Maria Luísa. Tudo certo. Não tô conseguindo passar, não. Depois eu vou ver com calma as próximas aulas. Renata. Vamos se arrumar para você assistir com a aula. Renata. Ô, tio, meu nome não é Renata, porque minha mãe colocou o e-mail dela, aí ficou o nome dela. Ah, entendi. Seu nome é como? Ana Carolina. Ana Carolina. Entendi. Ana Carolina, como é que tá aí no capítulo 3? Tá tudo bem. Conseguiu fazer as atividades? Entendeu o Consegui. conteúdo? Teve algum assunto que você ficou com dúvida? Eu fiquei um pouco de dúvida na mediatriz? Na bissetriz. Bissetriz, né? Bissetriz, ela sempre vai estar relacionada a nenhum ângulo. Então, assim, vai ter um ângulo específico, envolvendo A bissetriz, ela sempre vai pegar a metade de um ângulo, ou seja, se tem um ângulo, por exemplo, de 60 graus, a bissetriz de um ângulo de 60 graus, ela vai ser exatamente a metade desse ângulo, ou seja, 30 graus. Mas a gente vai esclarecer isso de forma mais detalhada, tá? Para você tá entendendo esse conceito aí da bissetriz. Acredito que a mediatriz também. A mediatriz, a gente vai perceber que tem um ponto médio, que tem que fazer esse paramento de verificação, né? Que é exatamente a metade ali desse ponto, envolvendo ali duas extremidades especificamente.
Então, a gente vai estar detalhando isso aí. Então, anota essa dúvida que você tem também, da bissetriz, e a gente vai resolver, né, junto com vocês. Tá bom, gente? Então, olha só. Aqui nós temos o livro SAS. Então, como vocês podem observar, ele começa aí falando sobre simetria, né, um conceito de simetria. Na página 70 e 62, nós temos o conteúdo falando sobre circunferência. Como é que eu traço uma circunferência. Então, é interessante nós termos esse instrumento, que é o compasso, né? O compasso, ele ajuda a gente a criar esses círculos, essas circunferências, para a gente medir ali o grau, o raio específico. Aí, começa introduzindo o conceito de bissetria, que especifica exatamente a metade de um ângulo determinado. Por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, nós temos um ângulo medindo 60 graus. Então, ele tem essa reta, ó, AOB. AOB. Então, aqui nós temos uma reta e aqui nós temos uma outra reta, AOB. Nessa reta de ligação entre A e B, nós temos um ângulo, a especificação de um ângulo aqui. Esse ângulo, ele mede 60 graus. Aí, como é que eu sei a bissetriz desse ângulo de 60 graus? A bissetriz é basicamente a metade. Vai ser uma linha, uma semi-reta que vai ser tracejada exatamente no meio desse ângulo. Se eu sei que o meu ângulo completo tem 60 graus, a bissetriz ele vai especificar a metade de 60 graus aqui. Ele vai cortar exatamente o meio do ângulo. Então, pegando 30 graus de um lado, 30 graus de outro. Então, o meu ângulo aqui de AOE é 30 graus. O meu ângulo de BOE é 30 graus também. Agora, o meu ângulo de AOB, aí é 60 graus, que é o ângulo completo. Então, aqui é o conceito de bissetriz, né? Especifica para a gente. Aí tem algumas atividades que vocês precisam desenvolver, que nós desenvolvemos já, né? Como é que nós construímos a bissetriz através de uma régua, através de um compasso. Então, são instrumentos úteis para vocês também estarem adquirindo, né? Se não tem, procura uma papelaria, comprar uma régua, um compasso, tem um outro instrumento aqui que é muito interessante vocês também comprarem, que é o esquadro. Aí nós temos dois tipos de esquadro, que é o isósceles e o escaleno. Então, esses instrumentos, eles ajudam a gente também a formar os ângulos, né? Então, nós temos aí o ângulo de 90 graus, ângulo de 45 graus, de 60 graus, de 30 graus. Então, o esquadro, ele auxilia nesse processo de formalizar a criação desses graus. Nós sabemos que o 90 graus, né, ele especifica 1/4 de um círculo, ou seja, se eu pego dois ângulos de 90 graus, eu chego em 180 graus, que é a metade de um círculo. Se eu fecho um círculo completo, eu vou ter 360 graus, né? Eu vou fechar esse círculo completamente. Só que aí também existem ângulos menores, né? Ângulos de 60, ângulos de 30, 45. Então, esse instrumento, o esquadro, ele auxilia bastante, né, na especificação, na referenciação da mensuração desses ângulos aí. Basicamente, vocês vão perceber que existem dois tipos de esquadros. Um é o isósceles e o outro é o escaleno. O esquadro isósceles, ele vai ter um ângulo de 90 graus. Então, quando vocês identificarem, pessoal, numa figura, numa reta, especificando um ângulo dessa forma aqui, ó, com um pontinho no meio, você sempre vai interpretar que a especificação é de um ângulo de 90 graus. Então, aqui mede 90 graus, ou seja, é 1/4 do círculo. Então, aqui a gente tem 1/4 do círculo, por isso que aqui é 90 graus. E nesses quadros isósceles, ele basicamente vai ter dois ângulos. Ele vai mensurar dois ângulos. Um ângulo de 90, aqui em cima vai ter um ângulo de 45 graus, e aqui também vai ter um ângulo de 45 graus. Ou seja, os outros dois ângulos referenciados no esquadro isósceles, ambos serão de 45 graus. Já no esquadro escaleno, nós vamos ter também um ângulo de 90 graus, ele especifica 1/4 de um círculo, de uma circunferência. Nós temos aqui 90 graus, né? E temos também 60 graus, que especificam o ângulo um pouquinho mais aberto, né, desse triângulo. Você pode observar que ele é um pouquinho maior aqui, ó. E na base nós temos aqui também o
o ângulo de 30 graus. Então, esquadro, compasso, régua, são instrumentos que vão ajudar muito vocês, né, nesse capítulo 3, a estar desenvolvendo as atividades, né, a estar criando as circunferências, estar criando os ângulos. Então, é interessante vocês terem esses instrumentos aí. Beleza? Aí entra o conceito de simetria, né? Também. Simetria de reflexão, que ela é basicamente um espelhamento, né? Você pega aqui uma imagem, essa imagem que está sendo mostrada aqui, ó, embaixo, na simetria de reflexão. Ela especifica um espelhamento, ou seja, a mesma figura, ela repete, né, no outro lado, mantendo os mesmos pontos. Se você observar aqui, eu tenho um meio, chamado R. Se você observar nesse meio, nós temos um quadradinho aqui, dois quadradinhos aqui. Temos um quadradinho aqui e dois quadradinhos aqui. Observa que o ponto D que está aqui, dois quadradinhos para cá, ele vai se repetir aqui. Então, um quadradinho, dois quadradinhos, o ponto D se repete. Agora, o ponto E, ele está aqui no meio. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos e o ponto E está aqui no meio. Então, ele tem que se repetir também no outro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui está o ponto E. Agora, o ponto A, aqui em cima. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. E o ponto A está aqui em cima. Então, no outro lado, tem que ser exatamente a mesma medida. 1, 2, 3, 4, 5. E o ponto A está aqui em cima. O ponto B, quantos quadradinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui está o ponto B. No lado de lá, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui está o ponto B. Na simetria de reflexão, pessoal, nós temos basicamente esse conceito do espelhamento. Todos os pontos que estão em uma determinada área, né, da minha figura, ele vai manter o mesmo ponto do outro lado também. Então, basicamente, esse aí é o conceito da simetria de reflexão. Né? Na simetria de translação, vocês vão observar que a figura, ela vai se mover, ela vai se movimentar, ela pode se deslocar para baixo, ela pode se deslocar para a direita, pode se deslocar para a esquerda, e basicamente ela vai manter ali, né, a mesma forma geométrica dela. Então, aqui nós temos até um exemplo de uma figura, ó. Você pode observar, é um bichinho, né? Não sei identificar que bichinho poderia ser. Talvez um gatinho, um cachorro. Se você observar para baixo, ele tem um deslocamento, ou seja, ele andou um quadradinho para frente, mas ele mantém a mesma forma, ele mantém a mesma simetria. Pode observar que tem um quadradinho para frente aqui. Aqui nós temos o rosto dele, o corpo dele, né? A parte de trás e os pezinhos aqui embaixo, ó, mantendo as mesmas medidas, né, os mesmos pontos, mas porém se deslocando ou para frente, ou para baixo, ou para a esquerda, ou para a direita. E essa é a simetria de translação, ou seja, ela sofre uma movimentação. E também tem a simetria de rotação. Simetria de rotação, né, ela precisa de um ponto central. Nós temos aqui exatamente o meio da circunferência. Desse meio, os elementos eles vão sempre rotacionar, eles sempre vão seguir um círculo, né, vamos dizer assim. Então, você observa que nós temos aqui 4 bandeirinhas, e essas bandeirinhas fazem um movimento de rotação, mantendo também professor, a mesma simetria. Oi? Professor, não estou conseguindo ver a tela. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Pra mim também não. Também não, tio. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo, gente. Eu não tô vendo, não. Eu vou descompartilhar e vou Eu compartilhar. tô vendo, professor. Eu também. Eu também. Eu tô vendo tudo. Eu tô vendo, professor, só. Também Vê se apareceu aí agora para vocês. Agora parou. Agora apareceu. Agora apareceu. Agora apareceu. Ah, tô com o livro com vocês aí, ó, tá vendo? Agora. Basicamente, eu estava introduzindo com vocês assim alguns conceitos do capítulo 3. Eu falei sobre simetria, falei sobre bissetriz, né? Que são aí os conteúdos abordados nesse capítulo 3, que a gente tá estudando, que nós estudamos, né, na verdade, nas últimas 2 semanas aí. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então, assim, ó, tarefa de casa para vocês. Olhem
o Alunos Book, ver o que está publicado lá hoje para vocês desenvolverem, né? E além disso, façam aí toda essa... tem muita atividade, tio. Então, aí basicamente essas atividades nós desenvolvemos nessas 2 semanas passadas, né? Aí, igual que eu falei para você, agora você vai pegar aí todo o capítulo 3, você vai dar uma pincelada nele e você vai anotar suas dúvidas em alguma atividade, em algum conteúdo. Na quarta-feira você vai falar para mim a sua dúvida e eu vou anotar. E na sexta-feira a gente vai fazer uma aulinha para tirar todas essas dúvidas de vocês aí do capítulo 3. Beleza, gente? Beleza. Então, nossa Beleza, aula, sim. nossa aula finaliza agora, 10h30. adora? E quarta-feira a gente volta, tá? É o mesmo ID? Não, Mesma sala. Sala 3. tem um outro ID que poder entrar. Eu vou mandar. Tá no grupo já. Tá? Tá. Um abraço, pessoal. Até quarta-feira, hein? Falou, professor. Valeu. Valeu. Anotem aí as dúvidas. Tchau, tchau. Beleza, bota fé. Falou. Falou, Parou! Já vou entrar na de inglês lá. Falou, tio.